Sexta-feira, 13 de maio de 2016. O TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. E eu convido você a acompanhar comigo os destaques desta edição. TCE itinerante. Gestores e servidores públicos municipais participam em Aracaju de encontro interestadual envolvendo os tribunais de contas de Sergipe, Bahia, Pernambuco e Alagoas. Fiscalização e controle. O balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. Confraternização. Corte de Contas promove missa de Páscoa na sede do órgão. E ainda no quadro Entrevista, o bate-papo do repórter Messias Carvalho é com o promotor de Justiça do Ministério Público Estadual, Jarbas Adelino. Não saia daí, o TCE está só começando. Olá! O Tribunal de Contas do Estado promoveu esta semana um grande encontro interestadual com a participação de servidores públicos dos estados de Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco. Durante o evento, 2 temas foram amplamente debatidos entre os participantes: o alerta aos gestores para as vedações em ano eleitoral e também as recomendações para o final de mandato dos prefeitos municipais. Confira os detalhes na reportagem de Tamires France. No auditório do TCE, gestores dos municípios de Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco se reuniram em mais uma edição do TCE itinerante. Nós estamos aqui compartilhando com outros tribunais de contas algumas palestras e também, dentre outros assuntos que nós vamos tratar aqui hoje, também tem a ver com o calendário eleitoral previsto para este ano, que são as eleições de prefeito e vereadores. Para palestrar, esteve a Procuradora Regional Eleitoral, Eunice Dantas, que falou sobre as vedações eleitorais. A aplicação da conduta vedada não é ao prefeito, são a todos os agentes públicos em ano eleitoral. Então, a vedação não se aplica só ao prefeito, ao vereador, aplica a qualquer um que esteja, seja servidor público num sentido amplo. Estando na administração pública, praticou aquela conduta em benefício de algum candidato, pode ser punido. Tópico a tópico, a procuradora explicou ao público as obrigações formais que devem ser cumpridas pelos prefeitos e vereadores no ano eleitoral. Entre as vedações citadas estavam a proibição de revisão geral de remuneração dos servidores, a proibição de distribuição gratuita de bens, valores e benefícios, como também a proibição de inaugurar obras públicas nos 3 meses que antecedem as eleições, entre outras proibições. A intenção inicial não é punir ninguém, é que eles tenham consciência do que eles podem fazer e os que eles não podem, estejam alertados tanto pelo Tribunal de Contas quanto pelo Ministério Público Eleitoral, quais são as condutas vedadas e quais são as consequências da prática dessas condutas. O conselheiro do Tribunal de Contas de Alagoas, Anselmo Roberto de Almeida Brito, e diretor-geral da Escola de Contas, também participou do ciclo de palestras. Falar das despesas, dos procedimentos em último ano de mandato, sobretudo dos gestores municipais. Basicamente, assuntos voltados à nossa legislação e naquilo que a gente pode aproximar, também dividir a expertise e experiência com o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Além de experiências compartilhadas e assuntos relacionados à legislação, o TCE itinerante contou com a participação da assessora do Ministério Público de Contas e servidora do Tribunal de Contas de Alagoas, Morgana Belazzi. Com a experiência de 16 anos de trabalho no Tribunal de Contas, ela trouxe ao evento discussões sobre a necessidade de fazer os gestores repensarem sobre as contratações públicas. Apresentou as normas gerais de um regime diferenciado para micro e pequenas empresas. O Brasil vive hoje um momento em que é preciso repensar as contratações públicas. De que forma? Entendendo que as contratações públicas não são uma finalidade em si mesmo. As contratações públicas elas devem servir como fomento de políticas públicas. E um dos exemplos é o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, Lei Complementar 123 de 2006, que foi editado para justamente instituir
né, em nível nacional, normas gerais de um regime diferenciado para o tratamento com micro e pequenas empresas. Esse regime diferenciado perpassa não só pelas contratações públicas, mas também o regime tributário, trabalhista, dos encargos e da própria formalização dessas empresas, micro e pequenas empresas. E quem participou desta edição do TCE itinerante aprovou a iniciativa. O Tribunal de Contas está de parabéns em trazer mais informações para a equipe técnica de todas as prefeituras, como também alguns prefeitos aqui presentes, para munir a gente de mais informações, procurarmos acertar mais, respeitando as leis. Portanto, é muito louvável ao Tribunal por essa iniciativa e a gente está aqui sempre presente com a nossa equipe do nosso município de Capela para aprender cada vez mais. A seguir, servidores participam de missa de Páscoa na sede da Corte de Contas sergipana. E ainda, a gente traz o balanço semanal dos processos julgados nas sessões das câmaras e do Pleno. O TCE na TV vai a um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e desta vez para falar sobre a missa de Páscoa promovida pelo Tribunal de Contas do Estado, que contou com a participação de dezenas de servidores da casa. Colegiado e servidores do TCE se reuniram em missa que encerrou o ciclo pascal. Como é importante nesse período da Páscoa, termos essa oportunidade de celebrarmos a missa da Páscoa aqui no Tribunal de Contas e principalmente enfatizarmos esse amor misericordioso de Deus, já que também estamos nesse ano jubilar da misericórdia, esse ano santo, e no tribunal que tanto se trabalha também a justiça, tanto se trabalha no sentido da lei, também redescobrimos o valor também da misericórdia, como o Papa Francisco vem nos lembrar. Um momento para refletir, louvar, agradecer e ainda homenagear as mães, servidoras da casa, pelo Dia das Mães. O presidente Clóvis Barbosa de Mello, a conselheira Angélica Guimarães e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, participaram dos ritos da missa. E o coral Contas e Cantos, formado por servidores do TCE, também emocionou a todos. O pequeno João Pedro Borges, de 11 anos, ex-participante do programa da Rede Globo, The Voice Kids, também participou da celebração. Ele encantou a todos com a música cristã Raridade, do compositor Anderson Freire. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. E o TCE na TV traz agora a cobertura completa dos julgamentos dos processos apreciados esta semana nas sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Na sessão da primeira Câmara, realizada nesta semana, foram julgados 7 processos. Na pauta, recurso de reconsideração, reclamação trabalhista, aposentadoria, transferências para reserva remunerada e reformas por invalidez. Já na sessão da segunda Câmara, foram 13 processos julgados, dentre relatório de inspeção, aposentadorias, autos de infração e contrato de obras e serviços. O presidente Clóvis Barbosa de Mello abriu os trabalhos da sessão plenária desta semana, citando o convênio assinado com a TV Câmara.
Reiterar aos colegas que recentemente firmamos convênio com a TV Câmara Aracaju para a transmissão das nossas sessões plenárias e do boletim informativo TCE na TV. Então, comunico que já a partir desta sessão, toda a sociedade poderá acompanhar na íntegra o trabalho que estamos desenvolvendo na casa. Alunos do curso de Direito presentes foram saudados pelo colegiado. Também no início da sessão, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo, elogiou o trabalho realizado pelo Núcleo de Planejamento Estratégico da Corte de Contas, que mostra as visões de futuro do TCE em Sergipe por meio de um trabalho técnico que aponta projetos para serem executados durante os próximos 4 anos. Os projetos foram entregues durante a sessão e serão apreciados pelo Pleno na próxima sessão. Em instantes, Sexta Cultural do mês de maio expõe na sede da Corte de Contas do Estado os trabalhos do ilustrador sergipano aclamado em Paris pela qualidade das obras. E ainda a entrevista especial com o promotor de justiça Jarbas Adelino. Não saia daí, TCE na TV vai a um rápido intervalo e volta já. Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado! Você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio: Tribunal de Contas de Sergipe. O ilustrador sergipano Cândido Aragonês de Faria é conhecido na França pela qualidade das suas obras. E na capital sergipana, o Tribunal de Contas do Estado fez questão de homenageá-lo durante a Sexta Cultural do mês de maio. Confira! A Sexta-feira Cultural foi marcada pelo trabalho de um ilustrador e grande cartazista natural de Laranjeiras, em Sergipe. Suas ilustrações, que já foram aclamadas em alguns estados brasileiros e também no exterior, foram apreciadas pelo público. O autor desses cartazes e gravuras chamava-se Cândido Aragonês de Faria, um laranjeirense que nasceu em 1849, morou em Porto Alegre, Rio de Janeiro e até contribuiu com o cenário da publicidade e do cinema parisiense no início do século XX. Para se ter uma ideia, ele disputava com o famoso pintor Toulouse-Lautrec, né, esse tipo de trabalho que era para a noite francesa, para o teatro, para o cinema da época e para os shows noturnos. O historiador Gil Francisco, curador da exposição, disse que o trabalho do sergipano falecido em 1911 precisa ser mais difundido no Brasil. Eu estive com o neto dele aqui final dos anos 90, pesquisando sobre a obra dele aqui na Biblioteca Pública Epifânio Doria. De maneira que, até aquele momento, ele era totalmente desconhecido. A partir do centenário dele, realizado em 2011, foi que começaram a sair algumas matérias revelando a importância de Aragonês. A Sexta-feira Cultural também destacou a obra do escritor Unaldo Alencar, que tem 60 anos de carreira e 12 livros lançados. Ele autografou e presenteou o público com a obra 4 monólogos trágicos e outros poemas. O tribunal realiza um trabalho importante porque ele se integra ao movimento cultural do Sergipe, né? Inclusive levando o nome do querido ministro Carlos Aires Brito. E para agregar mais sabor a todo esse banquete cultural, que tal um toque de música francesa? Servidos? No
quadro Entrevista desta semana, o repórter Messias Carvalho conversou com o promotor de justiça do Ministério Público Estadual, Jarbas Adelino. Entre os assuntos em destaque, a rede formada por órgãos de fiscalização, controle e segurança pública com o objetivo de combate à corrupção. Acompanhe! Aqui no TCE na TV, o Dr. Jarbas Adelino, promotor de justiça do estado de Sergipe, com grande atuação junto a um grupo hoje que se destina ao combate ao crime organizado. Né? Como funciona esse grupo que hoje é uma das grandes ferramentas da sociedade no combate a esses crimes. Obrigado por essa entrevista, Dr. Jarbas, aqui no TCE na TV. Vamos identificar o que é o GAECO. Na verdade, o GAECO, a sigla significa Grupo de Atuação Especial no combate ao crime organizado. Ele já existia, na verdade foi criado em 2011 e nós estamos desde aquela época tentando dar uma estrutura maior, porque a gente tem uma dificuldade de pessoal, mas o atual Procurador-Geral de Justiça colocou como uma das prioridades da sua gestão a estruturação desse grupo. É formado por 6 promotores de justiça. Esses outros promotores de justiça também atuam nas suas respectivas comarcas, nas suas respectivas promotorias, e nós nos unimos para prestar o apoio a algum colega que necessita, quando verificado a atuação, um indício de prática de crime organizado na sua determinada comarca, no seu local de trabalho. E aí a gente vai utilizando métodos de investigação modernos e a gente procura, sim, elucidar a prática desses crimes. Quais são os casos mais comuns? Crime organizado, sua expressão assim muito genérica, que é que a população deve denunciar? Olha, Messias, principalmente o crime de corrupção praticado por servidores públicos. Eu acho que esse é talvez o grande carro-chefe da nossa atuação do Ministério Público. Quando a sociedade foi às ruas no ano de 2013 e se posicionou claramente contra a PEC 37, que era a PEC que inviabilizaria a investigação direta do Ministério Público, eu acho que ela deu um recado: olha, nós estamos colocando atribuição para vocês, nós estamos dando responsabilidade. Então nós vamos exigir a atuação, principalmente nos crimes contra a administração pública. Isso não quer dizer que nós não atuamos em outros crimes, crimes de licitação, formação de cartel, pedofilia, tráfico de drogas. Até porque nós temos uma tradição aqui no estado de Sergipe de atuar muito em conjunto com a polícia. Há uma verdadeira simbiose entre a Polícia Civil e o Ministério Público em prol da sociedade. E desde gestões passadas, a atual gestão da Secretaria de Segurança também nos dá todo o apoio e o exemplo disso é a nossa atuação junto com o DELTAP na elucidação de crimes contra a administração pública. Aliás, a união, essa junção de forças, tem sido, ao que me parece, a grande tônica de todas essas investigações. O Ministério Público tem parcerias, por exemplo, com o Tribunal de Contas do Estado. Como é que tem funcionado isso? Porque, doutor Jarbas, eu já ouvi de vários gestores reclamações de que tem controle demais, de que se gasta muito com controle. Imagina se não tivesse. Exatamente. Na verdade, o Tribunal de Contas ele é um parceiro nosso, notadamente nesses crimes contra a administração pública, que cabe ao Tribunal de Contas a fiscalização dos gastos públicos e quando verificado pelo Tribunal de Contas ou pelo Ministério Público de Contas alguma irregularidade, que essa irregularidade pode desaguar na prática de um crime, ele nos remete à documentação e do nosso lado, a gente muitas das vezes precisa da atuação dos técnicos do Tribunal de Contas para verificar uma determinada auditoria, casos complexos de contas públicas, de irregularidade nas contas públicas. Então, é também um órgão parceiro da gente e nós pretendemos que essa parceria dure muitos anos em prol da sociedade. Bom, e por falar em parceria, né, o motivo maior, inclusive, dessa participação do Dr. Jarbas Adelino é divulgar que a parceria com a sociedade é um grande instrumento e hoje, no site do Ministério Público, as pessoas podem ajudar nessas investigações fazendo as suas denúncias. De que forma? As pessoas vão encontrar no site do Ministério Público, no mpse.mp.br, um link do lado direito da tela, GAECO, Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, tem denúncia à corrupção, e aí ele acessa aquele link, ele é colocado numa outra janela
e aí lá tem um formulário que ele pode preencher, se ele assim desejar. Ele é sigiloso, nem sequer precisa declinar o seu nome, e aí fará a sua denúncia e poderá anexar documentos. Esse é um instrumento imprescindível, notadamente no combate à corrupção, porque a sociedade, é o cidadão que está próximo lá, nós não temos condições de verificar a atuação de todos os órgãos públicos ou até mesmo na prática de outros crimes. Então, a participação da sociedade é imprescindível na colaboração desse trabalho do Ministério Público. Então, confira o site, né, mpse.mp.br, e aí você presta a sua denúncia sem precisar se identificar. Mas se quanto puder se identificar, até melhor, da mesma forma encaminhar documentos anexando nesse mesmo site. Doutor Jarbas, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, é um grande instrumento hoje em defesa dos interesses da sociedade. Eu é que agradeço, Messias, parabéns também pelo Tribunal de Contas e pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas o programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Sempre nos horários de meio-dia e às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana, a gente volta a se ver na próxima sexta-feira e eu espero você!